gravada, eu faço uma introdução. Bom dia, então, vamos começar a apresentação dos nossos trabalhos. Essa é a nossa última aula, pessoal, última aula. Se alguém disser, uhul, está reprovado. Mas já? Está reprovado. Ô, professor, tá todo mundo com o microfone travado aí, professor. Deve estar comemorando. Sorte, agora eu posso falar, né? Uhul. Falei. Tá reprovado. Isso tudo tão reprovado. Faz isso não, professor. Mas hoje é a nossa última aula. A partir de terça-feira da semana que vem a gente já tem as provas, tá? Ele vai liberar só na terça-feira de manhã as provas e depois tem exame final. A turma de vocês está indo muito bem, eu não vejo grandes problemas. Eu acho que tem uma excelente, maravilhosa chance de todo mundo passar direto. Isso só vem demonstrar a capacidade de vocês, a vontade de vocês de crescer e aprender cada vez mais. Então, hoje nós temos duas equipes para apresentar. As duas equipes, o tema é gestão de materiais, né? Dentro da área de logística. Então, a gente vai primeiro a equipe da Jéssica, do Douglas e Raniele, e depois a equipe do Ricardo, Bruno e Matheus, né? Deixa eu perguntar qual o Gabriel. Gabriel, a gente tinha conversado em você ter entrado em uma equipe, né, Gabriel? Qual que seria a equipe, Gabriel? Não me lembro. Foi do Jonathan Secom? Isso. Tinha colocado no nosso grupo. Tá, então tá aqui, tá. Acabei de anotar aqui, e daí o Gabriel tá na mesma equipe, tá? Então, por favor, Jéssica, você pode compartilhar, então, a tua apresentação? Você tem ela aí para compartilhar? Tenho, não sei se está aparecendo aí para vocês. Ainda não. Então, você tem que ir em apresentar agora. Vai ali embaixo, apresentar agora. Daí vai aparecer uma janela e você daí clica ali em uma janela, daí vai aparecer lá as várias coisas que você tem aberto por trás do teu computador e clica, agora vai aparecer. Exatamente. Isso daí, Jéssica. Jéssica, você só pode colocar, por favor, faz o favor de colocar em modo de apresentação, que é aquele ali embaixo, perto, ali onde está escrito 60%, bem embaixo do lado direito, tem um negocinho assim para apresentar. Você está apresentando, é isso? Ou para apresentar? Deixa eu ver aqui. É que não... Jéssica, o prof está falando para você aí com o capacetinho lá no 66%, ao lado esquerdo, tem uma... Não, direito. Direito? Não, você vai embaixo ali, Jéssica, do lado direito, não tem ali 66%? Deixa eu só me identificar aqui que eu sou... Lá embaixo, Jéssica, lá embaixo, do lado direito. Tá 66%. Ali do lado tem um símbolozinho que você tem que clicar. É esse? Não, né? Não estou vendo o teu cursor. Você vai bem na tua tela, tá? Tô indo. Você vai embaixo, na última linha lá, do lado direito, do teu lado direito. Tô aqui. Tá vendo 66%? Ai, Bem professor. embaixo. Não tô vendo não, desculpa. Não, então vamos... Eu fiz todo o processo aqui, mas eu não tô conseguindo. Não. Eu não estou vendo o teu cursor se mexer. Faz o teu cursor se mexer aí em cima do slide, por favor. Está se mexendo o cursor? Não, você saiu agora. Vai de novo. Em apresentar agora. Daí uma janela. Aqui? Eu não estou vendo você. Não tá vendo, né? Não. Apresentar agora uma janela e isto está abrindo. Daí agora você está com o seu PowerPoint aberto, certo? Sim. Daí você vai na última linha de baixo,
no teu PowerPoint e vai do lado direito. Aí, ó, você colocou o cursor em 66. Vai um pouquinho para a esquerda, para o outro lado. Mais um pouquinho. Mais um Não, pouquinho. Não, tá diminuindo. Mais para o lado. Quase. Aí, agora, direita. Mas o terceiro ícone ali. Mais uma. Mais um. Aí. Gente. Ok? Ok. Pode Então, dar. Aí, ótimo, maravilhoso. Agora, então, Jéssica, Raniele, vocês têm até 15 minutos para apresentar o trabalho de vocês, incluindo a questão de marca, tá? Posso começar a marcar? Incluindo o que, professor? A questão da imagem. Vocês têm que apresentar. sim, Tá bom. sim. Tá bom? Vou começar. Pode começar, então. Então, a gente vai falar sobre gestão de materiais. E eu vou contar o conceito sobre gestão de materiais um pouco para você. Tá. A gestão de material, ela é fundamental na organização dentro da sua empresa, de redução, por exemplo, redução de custos, aperfeiçoamento ou desempenho organizacional dentro da sua empresa. Ponto. E a gestão de materiais, ela foi entendida mais, né, como após a Revolução Industrial, que houve mais expansão dentro da área, onde teve mais empresas que possuíam mais quantidades de itens para a produção de bens e serviços, após a Revolução Industrial. Porém, antes da Revolução Industrial, tinha também a gestão de materiais, porém ela não era tão mais conhecida como gestão de materiais antes da Revolução Industrial. Ela era mais pelos homens primatas antes da Revolução Industrial. E daí a administração, ela vem da Revolução Industrial, ela vem, ela começou com grandes empresas, necessidade de mudança, de gerenciamento de materiais. Ela continuou a partir desse ano da Revolução Industrial, ela conseguiu com mais bens e serviços, aumentou dentro das empresas e técnicas surgindo o controle de bens. E tá. Deixa eu ver. Pera aí, só um minutinho, professor. Tá, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como ela é constituída dentro da empresa. Imagine vocês, imagine uma flechinha aí na cabeça de vocês. Vou falar aqui agora. Vem primeiro o planejamento de produção de materiais, matéria-prima, recursos dentro da empresa. Depois vem a matéria-prima, que eu acabei de falar para vocês. Depois vem a produção. Depois a expedição. Depois a distribuição. E, por final, o atendimento ao cliente. Isso tem que ter toda a empresa que tem gestão de materiais, que a pessoa que faz isso dentro da empresa tem que ter por motivo de capital, de trabalho, da onde que vem, o que entra e o que sai dentro da sua empresa. Vai ter a empresa, natureza, capital e trabalho. Natureza é o que fornece dentro da sua empresa, a matéria-prima. Capital é recursos financeiros dentro da sua empresa. E trabalho é a mão de obra. E daí, deixa eu ver. Tá, daí tem objetivo de funções de administração de materiais, que é o quê? Planejar, executar e controlar. Planejar, você tem que ver o que você vai fazer dentro da sua empresa, o que você vai constituir dentro da sua empresa. Depois você vai pensar como você vai fazer a matéria-prima que vai entrar, a mão de obra, quem vai fazer. Você vai executar esse trabalho. Depois você vai controlar. Depois de executar, você vai controlar. Você vai para quem vender, quem que vai ser o teu fornecedor, achar clientes para que execute mais
obra financeira dentro da sua empresa. E você também tem que ver quatro opções. Preço baixo, alto giro de estoques, baixo custo de aquisição e posse dentro da sua empresa e continuidade de fornecimentos. O preço baixo é reduzir o preço de compras que implica em aumentar os lucros. Então, conforme você vai vendendo, conforme vai saindo, você tem que ver o que tá aumentando e o que está caindo dentro da sua empresa. Isso tem uma pessoa que vê isso, ou várias pessoas também que vê isso dentro da sua empresa. E o alto giro de estoque, você implica uma melhor utilização de capital dentro da sua empresa, aumentando um retorno sobre os investimentos que você está reduzindo o valor do capital de giro. Por exemplo, tudo que você vende, por exemplo, na sessão de inverno, você tem que ver o que saiu, o que voltou para o estoque. Se aquilo fez um giro umas 3 ou 4 vezes, você tem que ver o porquê disso, que ela foi e voltou da sua empresa. E baixa aquisição de posse. Depende muito da fundamental de eficácia das áreas de controle de estoque, armazenamento e de compras, que é isso que eu acabei de falar, o giro do estoque. Continuidade de fornecimento. É o resultado que analisa quando a escolha dos fornecedores. Se aquele fornecedor é confiável, se aquele fornecedor é bom, ele entrega na data certa, ele vem... Tudo isso dentro da empresa. E... Deixa eu ver o que mais... Eu acho que é isso. Agora a Jéssica ela vai continuar falando sobre a gestão de estoque. Na verdade, eu vou falar aqui como surgiu, né, a gestão de materiais. Bom, sabemos que naquela época tinha bastante crescimento, né, na era da Revolução Industrial. Então, algumas funções da administração de materiais já eram utilizadas pelos homens, né, primitivos. No entanto, foi a Revolução Industrial que houve a expansão dessa área. Até então, as empresas não possuíam muitas quantidades de item para a produção de bens e serviços. Jéssica. Oi. Eu falei essa parte. Já? Tu já falou essa aqui também? Já. Ah. Pra mim falar qual, então, desculpa, gente. Sobre a tabela. Sim. Tá mostrando a tabela para vocês? Ou não? Tá? Tá. Tá mostrando? Então, a tabela é um exemplo de controle de qualidade que a gente pegou dentro de uma empresa, de como ela é formada a gestão de estoque e de armazenamento dentro dessa empresa. Vocês estão conseguindo ver? Sim, aham. Tá dando para ver, sim. Dá para ver? Então, eu vou mostrar outra tela, né, que é o plano de produção. É essa tabela aqui. Não sei se dá para vocês verem direito. Então, é um sistema mais completo, é um sistema, né, de REP industrial, planejamento de necessidade de materiais. A gente pode entender que a gente tem um controle para comprar, o quanto comprar e para quando comprar, né? Para manter esse nível de estoque equilibrado. Bom, esse tipo de funcionalidade é normal. Só um minutinho. É isso que dá para fazer aula remota, acontece. Oh, desculpa, gente. Pois é. Você vê uma vez os caras fazendo ao vivo de casa e tocou a campainha de casa. Mas vamos lá, pode continuar, sem problema. Pois é, gente. Então, esse aqui é uma gestão de que você pode
ter um autocontrole, né, de tudo. O autocontrole do financeiro dentro da sua empresa, administrar o seu material e o seu financeiro dentro da sua empresa. Só? Acho que tem que falar, perguntei nada. Não, ainda tem essa partezinha da compras e importações. Bom, o que o sistema pode auxiliar, né? Ele pode auxiliar fazendo uma cotação de compras e toda a gestão de importação de materiais. E qual a facilidade dessas compras e importações dela? Facilita, dá uma facilidade, né, através do sistema, assim ter um cumprimento de prazo e mais eficaz, assim ajudando a sua empresa a conseguir os melhores negócios na hora da compra, né, e materiais para a produção. Bom, eu escrevi aqui um pouquinho da conclusão, né? Como vocês podem ver, que ela é uma gestão e logística e algo presente em maior e menor grau em todos os tipos de organização, seja ela fábrica ou comercial. Na verdade, seja ela na fábrica, né, na parte da fabricação, ou na parte do comercial, na área de vendas. Toda a organização, por meio que seja, acaba em algum momento tendo que gerenciar algum tipo de material. Todos os processos que envolvem desde a compra de matéria-prima para a produção de um bem, como armazenagem e destinação às demais áreas de uma companhia e, por fim, ao fato dela chegar ao cliente. Por isso, é importante saber a forma correta de fazê-lo, pois esse será o possível quando existir uma eficiência e gestão de materiais. Bom, eu vou passar aqui sobre a perguntinha, né, da atividade do ENAGE. Então, é uma pergunta bem rápida, só para você responder, gente. Então, o sistema de materiais dentro de uma empresa privada com fins lucrativos pode ser dividido em algumas áreas de concentração ou setores, como, letra A, compras, controladoria, letra B, relações públicas, almoxerifado, letra C, controle de estoque, transporte e distribuição. Letra D, planejamento da produção, recursos humanos. Ou letra E, auditoria e importação. Essa eu vou acertar. Essa eu tenho que acertar. Bom, essa atividade ela está bem fácil, né? Essa eu vou acertar. Já coloquei ali na frente. Errei. Eu acho que é a letra A. Não, tem que ser a C. Tem que ser a C. Dentro de uma empresa privada. Planejamento de produção e recursos humanos. Acho que não. Controle de estoque, transporte, distribuição, relações públicas, almoxarifado, compras, controladoria. Dentro de uma empresa privada com fins lucrativos. Pode se dividir em algumas áreas de concentração ou setores. Eu acho que planejamento da produção, recursos humanos, num sistema de materiais. Letra D não é, porque recursos humanos não tem nada a ver com sistema RH, materiais. RH não é. Auditoria também eu acho que não é. Que a importação não é. Públicas também não é. Relações públicas também não é. Ou é a letra C, que o professor falou, ou é a letra A. Compras, Setor de compras com controladoria. fornecedores. Também acho que ali também é a letra C, né? Eu tô indo na A para ver, né? Entre Só A tem contra. Tudo leva a crer que é a letra C mesmo. Meninas, qual que é a resposta correta? Bom, é a letra C. Controle de estoque, transporte e distribuição. É claro. não vai copiar? Vou colocar na Legal. prova essa questão, gente.
Jéssica, você pode compartilhar, por favor? Só sair do compartilhamento. E Ô, daí a gente... professor, Fale, Raniele. vamos uma pergunta. Qual a parte dos recursos humanos dentro da empresa? Gerando materiais, patrimoniais, capital, humanos e tecnologias. Como assim? Não entendi. É que eu tava lendo aqui, daí apareceu como é que fala? Ai, é um globo assim, daí só que no meio tá escrito recursos. Daí tá nele materiais, patrimoniais, capital, humanos e tecnologia. Só que eu não entendi muito bem o porquê. Recurso Isso, recurso humano é aquilo que vai fazer tudo acontecer dentro da empresa. aquilo que Tá? tem que gerar Então, riqueza dentro da empresa? como? Aquilo que tem que gerar riqueza dentro da empresa? Exatamente. Porque ele vai pegar toda a matéria-prima, vai pegar os equipamentos e tal, vai juntar tudo e transformar em produto final. Então, o recurso humano é quase tão, ou é tão importante quanto qualquer outro. Jéssica, você pode descompartilhar, por favor? Isto, ótimo. Então, meninas, é o seguinte, vamos fazer algumas considerações agora. Vocês fizeram em 12 minutos e meio, tá? Então, um pouquinho menos do que foi pedido. E assim, primeira coisa, eu gostaria que vocês tivessem falado mais do estudo de caso. Então, que é a gestão, o artigo lá que eu mandei para vocês, que é gestão de materiais e logística. Então, fala de administração de materiais, daí um subassunto compras, estoque, armazenagem, tecnologia de informação aplicada à logística, inclusive fala do ERP, daí faz um estudo de caso da empresa DTEC do Brasil. E é isso que eu queria que vocês tivessem explorado mais, tá? Não é falar sobre o assunto, é falar sobre o artigo, sobre o estudo de caso que eu mandei para vocês. É a primeira coisa. Segunda coisa, tome muito cuidado quando vocês vão planejar uma apresentação em relação ao que vocês vão falar. Porque vocês não ligaram a fala de vocês aos slides. E daí isso deixa as pessoas que estão assistindo um pouco confusas, tá? É assim, vocês estão apresentando uma coisa no slide, as pessoas estão vendo. Só que vocês estão falando outra coisa. Daí as pessoas que vão assistir, elas começam a dispersar um pouquinho. E sempre quando a gente vai fazer algum tipo de apresentação, a gente tem que fazer com que as pessoas se concentrem na nossa apresentação, né? Então, por exemplo, sábado passado, eu fui fazer uma palestra para o pessoal da área de saúde, lá da Andrade, e fui falar sobre gestão ambiental nos serviços de saúde. E eu comecei a palestra bem assim, eu vou contar uma história para vocês. E daí eu passava os slides contando essa história. Cada slide que passava, eu acrescentava um pouquinho mais nessa história. E eu fui literalmente falando, contando uma historinha para as pessoas. Durante 2 horas e meia, fiquei contando uma historinha. E depois de 2 horas e meia, as pessoas estavam tão fixadas naquela historinha, que depois de 2 horas e meia, elas ainda estavam lá. Elas não saíram, não foram embora, não desistiram. Então, a gente tem que fazer essa ligação entre o que vocês vão contar, o que vocês vão falar e os slides que estão ali, tá? Não fugir disso, senão as pessoas dispersam. Raniele e Jéssica, um pouco confuso, tá? Vocês têm que fazer uma apresentação e treinar aquela apresentação, estudar a apresentação, tá? eu não sei se é porque eu tô no celular, mas não tava aparecendo pra mim um slide. Não estava aparecendo os slides? Não. Daí é sempre bom, Raniele, quando você tiver que fazer uma apresentação, alguma coisa, é sempre bom testar tudo antes, tá? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação
ao vivo, presencial. Eu estou lá no local, né? Concretamente, antes da pandemia. Então, o que eu sempre fiz? Eu chego um pouquinho antes, coloco minha apresentação no equipamento, no computador, para ver se o projetor está funcionando, tudo certinho. Né? Eu chego pelo menos uns 15, 20 minutos antes para ver. Isso até hoje eu faço. Há quase 30 anos eu faço isso. Então, já virou uma rotina para mim. Quando eu comecei com essas aulas remotas, eu sempre entrei 10, 15 minutos antes na aula, comecei a passar meus slides para ver se estava tudo correto, né? Hoje, eu entro também antes, pelo menos uns 5 minutos antes, e daí é que vocês nunca notaram, eu entro na sessão aqui e tento me ver se eu estou aparecendo, falo alguma coisa para ver se aparece eu falando, coisa assim. Toda aula eu faço isso. Hoje eu já fiz isso, antes de vocês entrarem. Então é sempre bom, viu, Raniele? Você testar antes, com antecedência, 1, 2 dias antes e tal, para ver se realmente aquela tecnologia está funcionando. Eu sempre falo, gente, tecnologia é linda, maravilhosa, fantástica, quando funciona, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá? E uma coisa muito, muito importante, gente, dinamismo, 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 né? Não pode ficar assim parado, falando devagar. Vocês lembrem que vocês não estão apresentando para vocês. Ah, mas isso daqui é uma obrigação, eu tenho que, o professor mandou apresentar um trabalho e etc. A questão de o professor mandar ter nota é um detalhe. Lembrem-se que a gente está levando uma informação aos colegas, né? Então, a gente tem que ser um pouco mais dinâmico com isso. Quanto à pergunta do Enad, está tudo correto, sem problema nenhum, ainda mais que eu acertei, né? Então, ainda mais que eu consegui acertar essa questão. Tá certo? Depois eu vou colocar lá no... Eu acho que uma de vocês colocou lá no portal já o trabalho? A Jéssica Ainda não, colocou... professor. Não? Ah, pensei que foi ontem. Tá, então, Jéssica, por favor, posta lá no portal, tá bom? Ontem o portal não estava funcionando, né? Posta lá no portal, por favor, e daí eu faço as observações e coloco a nota lá no portal. Pode ser? Pode ser sim. Hoje eu ainda faço isso, com toda certeza, tá, Jéssica? Obrigada, gente, por ter assistido a gente, a apresentação. Bom É, dia. E, por favor, levem essas considerações que o professor faz com uma consideração vinda do coração para vocês melhorarem cada vez mais, tá? Vocês sabem que eu quero que todo mundo tenha sucesso. Então, vamos para a nossa segunda apresentação, Ricardo, Bruno e Matheus. Vocês já postaram, Matheus, já, né? No portal? Eu postei agora de manhã, professor. Ótimo. Então, já está lá no portal, e daí eu vou fazer as observações, vou colocar as observações e a nota final lá no portal, tá? Eu gostaria só de lembrar que o trabalho vale 3 pontos dos 10 do bimestre, tá bom? Então, Matheus, você sabe quem que vai começar a apresentação? Deixa eu compartilhar aqui. Ah, você que vai compartilhar, Matheus. Então, quando vocês estiverem prontos, daí eu começo a marcar o tempo. Você vai ali em apresentar agora. A apresentação já tem que estar aberta por trás, né? Até o Bruno apareceu agora na imagem. Uma coisa rara. Deixa eu pegar um pouco no pé, gente. Só um pouquinho, última aula. Mereço pegar no pé dos meus alunos um pouquinho. Como é que tá aí?
Isto, tá? Já está aparecendo, agora você coloca no modo de apresentação, por favor, Matheus. Isto, ótimo. Então, 1, 2, 3, começou o tempo. Beleza. Tá me ouvindo bem, professor? Tá? Tudo ótimo. Tudo ótimo? Beleza, então. Bom, a gente vai falar de gestão de materiais e controle de pallets. Nosso grupo é formado pelo Bruno, pelo Ricardo e por mim, Matheus. Bom, nossa agenda, a gente vai ter a introdução, que é o pallet, tipo de pallet, logística reversa dos pallets, custo de estoque, lote econômico de compra, onde que o pallet entra nisso, né? O controle de pallet, a palletização, a movimentação dos pallets, a conclusão e a questão de penagem, né? Então, a pequena introdução, né, a crescente globalização e a preocupação com as questões ambientais têm levado as empresas a reorganizar seus processos, como uma medida estratégica, né? Essa apresentação busca analisar o controle do processo reverso da utilização de pallets e a sua importância para as organizações. A gente costuma dar pouca importância, né, para essa questão de pallets, né? Eu tô para falar que, né, nesse tanto tempo aí que a gente está estudando, acho que é a primeira vez que a gente vai falar de pallet, né? É um acessório muito importante, né, é essencial, né, para a operação de armazenagem, movimentação e para o embarque de carga, né? Como a gente, o pallet tem que estar, como que o PCP precisa saber a quantidade exata, né, de pallets que tem que ter na empresa para dar início a um processo de produção, né? Então, o pallet é muito importante no processo produtivo também. Bom, o que é um pallet? É um dispositivo que permite a formação de uma carga unitária, né? Os pallets mais usados são os PBRs, né, que é o pallet brasileiro retornável, né? Eles são padronizados, são todos os mesmos padrão, né, que é a medida de 1.200 por 1.000, e o peso máximo permitido para o pallet é de 42 kg, e a sua capacidade de carga é entre 2.500 kg e 3.000 kg. Essa padronização, né, foi feita pela Abras, né, que é uma Associação Brasileira dos Supermercados, em 1990, né? Então, de lá para cá, os PBRs são sempre das mesmas medidas. Eles têm a vida útil também de 10 anos, né? Desde que seja bem cuidado. Agora a gente tem outros tipos de pallets, né? Bom, segundo Dias, 2010, existem diversos tipos de pallets que podem ser divididos em algumas classes. Ô, professor, tem um microfone ligado que tá dando um delay aqui. Não sei de quem que é, que eu não tô conseguindo ver. Do Ricardo. Daí o Ricardo, quando for falar, ele abre o microfone dele. Tá dando um delay que eu tô me ouvindo. Pode Então, continuar. né? Beleza. Então, segundo o dia 2010, né, existem diversos tipos de pallets que podem ser divididos em algumas classes, né? Pallet de 2 entradas, né, que é usado quando o sistema de movimentação de materiais não exige o cruzamento, né, de manuseio. O pallet de 4 entradas, né, que é usado quando é necessário já o cruzamento, né. O pallet de 2 entradas a gente tem aqui, ó, no TP02 aqui, como vocês podem ver aqui no cursor. O pallet de 4 entradas está aqui no TP06 aqui. O pallet de uma face, que é aplicado quando a operação não exige estocagem, né? Dispensa o reforço lateral, que é esse TP1 aqui. No caso, ele não tem esse outro reforço aqui, porque não exige, ele não vai servir para estoque, então não precisa ser reforçado, né? O pallet de uma face. E tem o pallet de 2 faces, que é o TP7 aqui, ó, que já é usado quando precisa colocar mais peso, né, em cima dele, no caso. Então, professor, eu vou falar sobre a logística reversa dos pallets. A não devolução dos pallets pelos clientes tem como consequência uma série de situações indesejáveis, como aquisição de novos pallets e atraso na entrega dos produtos, né?
são considerados despesas e, após a entrega, devem ser retornados à empresa, pois são equipamentos essenciais. A falta pode paralisar uma operação e gerar custos, né? Por isso que eles têm que ser, de certa forma, devolvidos. E o pallets PBR de madeira, em virtude da sua capacidade de suportar os impactos que os mesmos sofrem durante o carregamento, transporte e descarregamento. Devido ao fato de serem retornáveis, o benefício acaba sendo maior que os pallets descartáveis, com custo de 1/3 do retornável. No caso, os pallets, eles são utilizados pela empresa, né, pois possuem características padronizadas, tem um padrão, de certa forma, entendeu? Pode pular aí. Custo de estoque. Então, esse do custo a gente tira de uma empresa de bebidas, né? O controle de estoque é de grande responsabilidade dentro de uma empresa. Hoje, cada pallet custa, para uma empresa, cerca de R$ 21 o valor unitário. Fazer com que esses pallets retornem ao seu destino é uma tarefa essencial para se ter controle dos custos de estoque. Dos custos de estoque, né? E, ou seja, de certa forma, o capital que pode ser sendo investido de outra maneira, economizando os custos com manutenção. No processo produtivo de uma empresa de bebidas, que é que a gente está falando, são utilizados em média 8.600 pallets por mês. O custo total para abastecer a produção, levando em consideração o valor de compra de R$ 21 no valor unitário, né? E tendo por base um cenário onde nenhum pallet seja reutilizado, gerindo em torno de R$ 1.800, R$ 180 mil por mês. Pode passar essa daí. Lote econômico de compras. Segundo Correia, o lote econômico de compras determina a quantidade ótima de contas que minimiza o custo total de estocagem. É considerado o custo total de estocagem o custo de pedir, o custo de manter o estoque. Segundo o Pozo, 2010, o lote econômico de compras pode ser calculado pela equação que está aí na tela, que é o LEC, né? Lote econômico de compra igual a raiz quadrada de 2 vezes a demanda, vezes o custo do pedido, dividido pelo custo de armazenagem. No caso, o pallet, ele entra no custo de armazenagem. Pode pular. É o controle do pallet. O controle do pallet é realizado pelo almoxarifado. É o local destinado à guarda, localização, segurança e preservação do pallet adquirido. Esse controle e contagem do estoque é realizado diariamente, professor. Ele é lançado numa planilha, né? Aí, através dessa planilha que você vai ter todo o controle certinho. E informações do almoxarifado sobre o pallet disponível deverá ser passado ao PCP. O mesmo só irá dar uma ordem de produção após fazer uma contagem de pallet disponível para uso. No caso, para o dia a dia da semana, eles têm uma estimativa de quantos pallets são necessários. Caso haja uma necessidade, tipo, de fazer novas solicitações, essas solicitações elas vão ser repassadas à administração, né, para poder fazer novas compras de supostos pallets. Pode passar. Não, só voltando aqui, professor, como eu falei lá no começo da apresentação, né, então, antes de qualquer início de produção, você tem que saber quantos pallets disponíveis você tem, né, então é o almoxarifado que passa essa informação para o PCB, e a partir daí que o planejamento e controle da produção que sabe quantos pallets tem para dar início à produção, né. Aqui é a estrutura produtiva de uma empresa industrial de bebidas, né, que foi no estudo de caso, composta pelas áreas de recebimento, fabricação do produto, soprador e a ênfase. O uso do pallet no processo produtivo aparece no final da área. Não sei se essa figura está aparecendo bem, mas eu vou conseguir ler aqui para vocês. Aqui, ó. Seguindo o cursor aqui. Aqui é o setup da linha, né? Depois tem o preparador alimenta soprada com a pré-forma.
Aqui tem a sopradora, transforma a pré-forma em uma garrafa, né? Aqui tem o enchimento da garrafa, né? Aqui é um processo produtivo no caso de garrafa de bebida, né? Aqui a gente tem o enchimento da garrafa com o produto. Aqui a gente tem o arrolhamento da garrafa, né? A rotuladora aqui. E aqui chega a parte da paletização, né? Onde o produto, as garrafas já vão estar dentro das caixas e as caixas vão ser postas sobre os pallets. Logo após, ela vai para um envelope, né? Passar aquele envelope filme, né? Para depois ir para o estocagem do produto acabado, né? Depois de passar eu não sei bem, o plástico filme, na verdade, né? Que evita pegar poeira no estoque, até mesmo quando for carregar os caminhões nos pallets, esse papel filme ajuda a manter bem compacto, né? E qualquer freada brusca do caminhão ou passagem em buraco vai manter ali a carga, seja de latas ou de garrafas, bem presa, né? Além de ter essa, essa função de não deixar pegar poeira, né? Bom dia. Então, eu vou falar da movimentação dos paletes. A movimentação do PBR pode ser feita por uma empilhadeira contrabalança elétrica de 4 rodas, com capacidade de 3.500 kg a 5.000 kg sobre o palete. Ou pode ser feita a movimentação do PBR dentro de um armazém por uma transpaleteira, ou sei lá, mais conhecido como a paleteira, né? Aqui nesse caso a paleteira ela vai distância mais curta, né? Que nem a empilhadeira já é para distância mais longa, para altura, né? Lá 6 metros de altura. E aqui também nós poderíamos aqui colocar também aqui como muque, né? Poderia ser uma movimentação, né? Porque ela auxilia no carregamento de um caminhão e no descarregamento do caminhão também, né? Próximo. Conclusão. O controle eficiente dos paletes é indispensável para uma empresa que busca a excelência operacional. O controle eficaz dos paletes possibilitará a redução de custos e, com a aplicação de uma logística reversa bem estruturada, poderá proporcionar vantagem competitiva para as organizações. Aqui no caso, nós já podemos entrar aqui no conceito de uma empresa sustentável, né? Para ela ser uma empresa sustentável, ela tem que ser a logística reversa dela tem que ser bem desenvolvida. Que nem aqui no caso que falta muito pouco para essa empresa ser sustentável, né? Se ela pegar assim, fazer o descarte correto, ou pegar aqui, por exemplo, esses paletes usados, quebrado, doar para uma empresa que faz sofá, uma entidade, esses paletes quebrados que não vai ser mais utilizado, pode ser utilizado na fabricação de caixas de madeira para o Ceasa, como caixa para alface, caixa para banana, então pode ser, né, pode ser doado para alguma instituição, né, e fazendo essa logística reversa, além de agregar valor, você tem uma empresa sustentável. Próximo. Não, só para complementar, né, hoje, no caso do estudo de caso na empresa de bebidas, chega-se à conclusão que a empresa, para ter um ganho competitivo, compensa ela contratar uma empresa terceirizada que faz o fornecimento da gestão e a gestão de pallet também. Além de ela fornecer os pallets, ela mesma faz a gestão do pallet, tanto da logística reversa e tudo mais. Então, seja mais vantajoso terceirizar esse tipo de tarefa. Questão tipo ENAD. Segundo Dias 2010, existem diversos tipos de paletes, que podem ser divididos em algumas classes. Um dos tipos de paletes é o usado quando o sistema de movimentação de materiais não exige cruzamento de equipamentos de manuseio. Qual é o tipo deste palete? Letra A, palete de 2 entradas. Letra B, palete de uma face.
Letra C, palete de quatro entradas. Letra D, palete de 4 faces. E letra E, palete de 2 faces. Isso daí é sacanagem, hein? Vocês reclamam que os professores fazem pegadinha, mas eu vou te contar, essa foi dose, viu? Vocês bateram qualquer recorde da face da Terra de pegadinha. Eu tenho uma... Eu acho, não tenho certeza. Eu também estou com você, professor. Letra A. Mas eu não coloco a minha mão no fogo, não, viu? Porque essa daí vocês fizeram uma pegadinha. Não, pode ser também a letra E, né? Mas eu vou ir pela letra A, que tem mais cara. Posso perguntar? Perguntar, você vai perguntar ou você vai responder, Ricardo? Não vou responder, não. Pessoal, o resto da turma aí, o que vai falar? Ivan, o que você acha? Segundo, diversos tipos de pálices que podem ser divididos em algumas classes. Um dos tipos de... Jéssica, Letra B. o Ivan fala que é letra B de bola? É. Jéssica tá aí ainda? Tô sim, professor. E o que você acha, Jéssica? Só um minuto. Eu acho que a Jéssica foi tomar um café, né, Jéssica? Não, professor, é que tem um monte de gente aqui em casa. Ah, Aí eu tive que sair de um cômodo para vir para um outro. Gabriel, o que você acha que é, Gabriel? Faço a minha ideia. Tudo meio parecido aí, tá estranho. Não sei por que, mas acho que eu acertei. Bom, Ricardo, Matheus e Bruno, qual que é a resposta correta? É a letra A, professor. Ah, não, hoje eu tô demais. É o pallet de 2 entradas. Que é o pallet usado quando o sistema de movimentação de materiais não exige cruzamento, né? No caso, é de 2 entradas só, né? Então não tem como eles cruzar, né? É o TP2 aqui, no caso. TP02. As duas entradas se referem aos garfos, né, da empilhadeira. Isso, o garfo da empilhadeira ou da transpaleteira. Então, se fosse 4 entradas, aí tinha como fazer o cruzamento, né? Eu tenho uma dúvida sobre os pallets aí, pessoal. Se alguém puder me responder. Pallets de madeira, geralmente tem data de validade. É igual eu falei lá no começo da apresentação lá. Se ele estiver bem cuidado, conservado, ele pode durar 10 anos. Até 10 anos. Porque se passar da validade, pode criar uma placa. O professor comentou nessas aulas anteriores, né? Mas Sim, aí eu queria até fazer uma intervenção, se vocês me permitem, mas assim, é minha grande preocupação, né? Pallets de madeira. O problema não é a data de validade dele. O problema, ele pode ser um pallet novo, mas ele tem que ser tratado. O pallet sempre tem que ser tratado, ainda mais quando você faz transporte internacional. Então, você vai de um continente para outro, de um país para outro. Então, o pallet tem que ser tratado e você tem que ter prova que você tratou aquele pallet. Então, você passou algum produto específico para acabar com pragas de madeira. Seja bactéria ou fungo, seja um inseto. Eu já falei para vocês da vespa da madeira, né?
que veio da Europa para a Austrália, Austrália para o Uruguai, do Uruguai para o Brasil, né? Do Uruguai para o Brasil, ele não veio em pallets, mas da Europa para a Austrália e da Austrália para o Brasil, ele veio através de pallets, entre outras coisas. Tá? Então, esse é o grande problema. Mas daí você começa a ter um outro problema. Aquele produto que você usou para passar no pallet, para acabar com doenças e pragas, ele é permitido no outro país para onde é que ele está indo? Então, essa é uma outra pergunta. Você não tem. Cada país decide que tipo de agrotóxico vai usar. Isso seria um agrotóxico, tá? Cada país decide o tipo de agrotóxico que você vai usar. Então, isso eu já vi acontecendo. Você manda uma carga de um país para outro. Você tem que tratar o pallet. Mas você tratou com agrotóxico que não é permitido no país que está recebendo esse pallet. Essa carga em cima desse pallet. Então, daí, esta carga, ela pode ser recusada. Mas, professor, a carga não tem nada a ver com pallet. Não tem nada a ver até um certo ponto, né? Porque a carga vem em cima do pallet, por exemplo. Então, hoje já se está começando a usar pallets de plástico rígido e pallets de ferro, de aço, alguma coisa nesse sentido. Porque daí você evita esse problema, né? Mas esses pallets são muito mais caros. Em compensação, teoricamente, eles devem aguentar mais tempo, tá? Agora, a questão do pallet é muito importante. E até quero aproveitar, fazer daí... Eu só tenho duas consideraçõezinhas rápidas sobre o trabalho de vocês. Eu gostei muito dos slides. A única coisa... Tudo bem, Jéssica, sem problema. A única coisa que vocês poderiam ter feito em vez de usar frases maiores, usar mais tópicos, tá? Mas, assim, não foi um pecado mortal. Agora, eu fiquei muito mais curioso, e vocês poderiam ter falado muito mais, sobre os custos, inclusive pegando as tabelas de custo que o trabalho mesmo mostra. Porque, por incrível que pareça, gente, algumas vezes a gente pode pensar que os pallets são um custo menor no sistema inteiro de logística. E realmente são, mas não é um custo para se desprezar. Eu não posso simplesmente desprezar esse custo dos pallets, tá? Então, ele tem que entrar, sim, na gestão de materiais, na gestão de custo desses materiais, e daí vocês vão ver o quão importante, o quanto que entra o pallets no custo total dentro do sistema de logística, tá? Então, ele é um custo importante, sim. Pode falar. Não, e engraçado no estudo de caso lá, né, que a indústria manda os produtos junto com os pallets para as distribuidoras, né? E as distribuidoras tornam-se responsáveis daí pelos pallets por retornar, né? Se eles não retornar os pallets ou retornar danificado, e eles não quiserem pagar, né, nas próximas futuras vendas, eles pegam e descontam já na nota, já esse valor dos pallets. Fala lá no estudo de caso. Então, para vocês verem o quão importante é vocês estudarem o custo dos pallets no custo final da logística, tá? Na gestão de materiais da logística. Isso faz parte e a gente tem que tomar cuidado. Eu não vi muitos estudos por aí falando da comparação de custos a curto, médio e longo prazo de pallets de madeira e pallets de outros materiais. Mas eu acho que logo, logo vai começar a entrar mais isso daí. Porque outros materiais têm uma tendência em substituir os pallets de madeira. Primeiro lugar, porque os pallets de madeira são um produto que, de repente, a gente pode evitar de usar. Segundo lugar, pallets de outros materiais, apesar de um custo mais alto, eles podem durar muito mais, quebrar bem menos e assim por diante. Fala, Jonathan. Eu queria fazer uma consideração, principalmente para o Matheus e o Ricardo. Lembra da primeiro semestre nosso lá, pessoal? Com o professor Everton, lembra? Lembro.
Sim. O Ricardo faltava chorar lá na hora. Você é louco, cara? Que Deus o livre, cara. Era professor, difícil, pô. tem uma Agora eu pergunta. tô ganhando. Professor, Não, né? O que aconteceu com o professor Everton? Não, ele era professor de gestão de produção, na disciplina de gestão de produção. Ele deu a aula sobre o leque pra gente. Aí Aham. eles estavam comentando, falando no trabalho, eu tava lembrando. ô professor, você estava Fala. falando dos pallets sem ser de madeira, né? Só que a Sabras, lá, a Associação Brasileira de Supermercados, que padronizou esse PBR, né, que é os pallets brasileiros retornáveis, só fala dos pallets de madeira ou entra esses de plástico também? Essa Sabras também é responsável pelos de plástico? Pelos pallets? Aí eu já não sei como que funciona com a Associação de Supermercados, né? É isso? É. Tá. Eu já não sei como funciona especificamente para eles. O que eu posso dizer para vocês é que já tem uma tendência mundial em substituir os pallets de madeira, tá? E a principal causa é o transporte internacional de pragas e doenças. Essa é a principal causa. Como você tem que tratar, daí você entra em mais um problema, que é você tem que tratar com agrotóxico aceito no país para onde que aquele pallet está indo. Então, se torna mais um problema, tá? Então, saúde, Ivan. Saúde. Obrigado. Então, assim, há uma tendência em mudar isso daí ao longo do tempo, tá? Há uma tendência. Agora, se vai mudar ou não, acho que só o tempo vai dizer para a gente. Tá certo? Você pode descompartilhar, Matheus, por favor? Ei, professor, Então, e tipo fala, assim, Ivan. como esses pais são tratados, às vezes, com produto químico, como você vai transportar algum produto, para transportar produto alimentício nesses partes, não seria viável, né, por causa de, não corre o risco de você contaminar o produto? Teoricamente corre o risco, sim. Por exemplo, se o pallet, a madeira do pallet não for bem aplainada, essas coisas, pode sobrar farpas, essas farpas perfurarem alguma coisa, né, alguma embalagem onde está o alimento. Mas, normalmente, quando você coloca alimento em cima, o alimento está em uma embalagem que está em outra e que está em outra. Normalmente tem pelo menos 3 camadas, 3 ou 4 camadas de embalagem que dificultam esse processo de rompimento das embalagens por alguma coisa do pallet, tá? Uhum. Mas não é muito comum isso acontecer, tá? Eu não conheço nenhuma lei, nenhuma regra, nenhum estudo mostrando a contaminação dos alimentos transportados em pallets a partir do agrotóxico utilizado no próprio pallet, tá? Mas aí tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando você retorna esse pallet, você não pode usar esse pallet para qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, como esse pallet foi tratado com agrotóxico, e a gente não sabe quanto tempo aquele agrotóxico fica no pallet, né? E ele tem que ser tratado constantemente. Então, você não pode usar aquela madeira para o pallet para qualquer coisa. Eu, por exemplo, não usaria a madeira do pallet para fazer, acho que o Bruno comentou alguma coisa assim, para fazer caixaria para Ceasa, por exemplo. Eu não usaria. Na dúvida, eu não usaria. De repente, para outras coisas a gente pode fazer, mas a gente tem que tomar cuidado para que vai usar, né? É um assunto muito interessante e é um assunto que vocês têm que tomar cuidado, gente, principalmente a gestão de custos, tá? Eu acho muito importante. A gente tem uma tendência em não considerar muito forte isso, mas ele tem um componente muito importante para a gestão de custos. Bom, pessoal, já são 10h15, essa foi a nossa última aula da disciplina. As provas começam exatamente na terça-feira da semana que vem. Então, as provas começam dia 1º, então nossa aula do dia 1º é a prova, a gente não tem mais aula a partir de agora.
Se por acaso alguém ficar de exame final, vai ser no dia 15, tá? No dia 8, que tem um descompasso entre quando começam as provas, elas começam numa terça, e quando começam os exames finais, que começam em uma quarta. Então, tem um pequeno descompasso. Então, no dia 8, terça-feira, daqui 2 semanas, a gente vai ter uma aula de devolutiva. O que significa isto? Né, que eu vou entrar aqui na live e vou apresentar a prova para vocês resolvida, tá? Avaliação Global 2. Isso é uma aula de devolutiva, como a gente teve na Avaliação Global 1. E vocês vão ser a única turma minha que vai ter isso, por causa do descompasso de quando começam as provas e quando começam os exames finais, tá? Tem um dia de diferença. Como eu falei, as provas começam numa terça, vão até outra segunda e os exames finais começam em uma quarta-feira. Dá um dia aí para os professores corrigirem, acertarem as notas para ver quem ficou do exame final, tá? Então, no dia 8, vocês vão ter devolutiva comigo. Mas eu gostaria de deixar bem claro que essa devolutiva não vai ter controle de presença. Não vai ter, só vai ter uma live, eu não vou nem gravar a live, tá? Então, não vai ter nada. Entra quem quiser. Nossa, entra quem Meu celular tocando aqui. Entra quem quiser, eu estarei aqui para apresentar a prova, tá? Se ninguém entrar, eu não apresento a prova, não faço nada, tá? E vou dar presença para todo mundo. Por que isso? Deixando bem claro, inclusive está gravando aqui. Por que isso? Porque se o aluno já passou, está de férias. Então eu não quero fazer sacanagem com ninguém, né? Se você já passou, tá de férias. Se você já passou e quiser vir ver a prova, ótimo, sem problema nenhum. Só que eu não tenho acesso a cada prova individual, porque ela está no sistema, tá? Então, no dia 8, só vou fazer a devolutiva da prova geral, tá? A prova tem 10 questões e vale, de novo, ela vale 4, tá certo? Então, é 0,4 cada questão. O trabalho vale 3, o projeto integrador 2 e a avaliação multidisciplinar vale 1, tá? Eu espero que no dia 30 eu já, no máximo no dia 1º de manhã, eu consiga colocar todas as notas e tal, daí vocês podem ver se ficaram de exame final ou não. A princípio a turma está indo bem, se ficar a gente de exame final, são muito poucos alunos. Fale, Matheus. Para a prova, a gente pega de que semana para cá? É da 10ª semana para cá? Não, a 10ª semana... a 10ª semana foi prova, a 11ª semana foi feriado, é da 12ª semana para cá. Então, vai entrar rastreabilidade, gestão de custos, gestão de materiais e gestão de suprimentos. Tá certo, gente? Vai entrar esses assuntos, da 12ª semana para cá. Do dia da devolutiva para cá. Sempre deem uma olhada lá no portal, do dia da devolutiva para cá. Tá certo? Façam a prova com calma. Se por acaso alguém ficar de exame final, o exame final vai ser dia 15 de dezembro, na semana do dia 15, né? Porque não é mais um dia. Eu esqueço que a gente não está no presencial. Na semana do dia 15, né, equivalente ao dia 15, e vai cair 10 questões. Daí, no exame final, cada questão vale 1 ponto, tá certo? O sistema soma o resultado do exame final com a nota semestral e daí dá a nota final. Tá certo, gente? Professor, Fala. você é professor das turmas de farmácia também, né? Depende. Eu dou saúde ambiental para eles, mas não para todas. Aconteceu Não, alguma porque coisa? porque eu vou tentar pegar bolsa com a empresa lá e vou fazer farmácia. É mesmo? Nossa! Sério?
Bem diferente. Vai terminar, você está terminando a logística? Mas o próximo semestre ele acabou. Mas você vai terminar a logística. Vou terminar. Mas o objetivo mesmo, professor, é trabalhar em indústria farmacêutica. Ah, então você vai unir o útil ao agradável. Juntar os dois. Só que farmácia tem bastante química, hein? Muita. Por isso mesmo. Bom, gente, então é a última vez que a gente vai conversar. Talvez na devolutiva nem todos entrem, tá? Então eu queria dizer para vocês que eu agradeço esse semestre ao lado de vocês. De coração foi ótimo dar aula para vocês, mesmo com a pandemia, mesmo numa condição meio maluca, né? A gente tendo aula via remota, né? Não é a educação à distância, é via remota, porque a gente está ao vivo aqui agora com vocês, né? Isso é sempre bom. A única diferença é que a gente não está lá carne e osso, né? Juntos na mesma sala. Né, mas vocês sabem que a situação, inclusive, está piorando agora, né? A gente tem conversado nas últimas semanas até sobre a logística das vacinas. Saiu essa semana os resultados da vacina de Oxford, né? Que daí ela pode ser mantida em geladeira comum, né? Em refrigerador comum, o que facilita muito a logística. A gente tem discutido nas últimas semanas a logística da vacina da Pfizer e da Moderna, né? Menos 70 graus, que é super complicado, né? Mas vocês estão vendo que, até saiu uma notícia hoje de manhã, que todos os hospitais particulares de Curitiba e região metropolitana estão com as UTIs em 100%. Quase todos os hospitais públicos de Curitiba e da região metropolitana estão com UTI chegando a 90 e poucos %. Por favor, pessoal, se cuidem. Eu, como professor e me considero amigo de vocês, eu peço isso encarecidamente. Festa, a gente vai poder fazer o resto da vida, pessoal. Não é por causa de alguns meses sem fazer festa, sem sair, é que a gente vai perder a alegria de viver, né? Vai perder a vontade de crescer, de se desenvolver. A gente pode esperar um pouquinho mais para a festa, né? Não, ninguém vai morrer, eu garanto para vocês, se não for em festa. Agora, em festa, em aglomeração, aí sim, nesse momento, a gente pode ter um sério risco de vida. E pior, levar esse risco para as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado, né? Então, na dúvida, não vão, tá? Eu também gostaria de agradecer a enorme paciência que vocês tiveram comigo, né? Semestre passado, que eu estava aprendendo ainda a lidar com toda essa nova realidade, e agora esse semestre que eu acho que eu aprendi um pouquinho mais, né? Posso melhorar bastante ainda, né? Mas é uma realidade, poxa, eu tenho 51 anos, eu me deparei com essa realidade agora, e foi assim de um momento para outro, né? Então, eu espero, principalmente, que eu tenha contribuído com vocês para o crescimento de vocês, tá? Quando vocês forem fazer ENAD, se lembrem do professor Klaus. Quando vocês forem apresentar algo para o chefe de vocês, ou aqueles que ainda vão ficar que não estão se formando, né, forem apresentar outros trabalhos, lembrem-se do professor Klaus, tá? E, por último, eu gostaria de deixar, ficar à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo, naquilo que eu puder ajudar vocês, vocês sabem que eu vou sempre ajudar, mesmo depois de vocês já formados. Né? Em negócios a gente chama isso de serviço pós-venda, né? Então esse é o serviço pós-venda do professor Klaus, tá? A minha única intenção a minha única intenção o tempo todo foi ajudar vocês a evoluírem, crescerem cada vez mais e se tornarem grandes profissionais. Se a gente não for mais se ver, pessoal, lembrem-se de uma coisa: estudem bastante.
mesmo depois de formados. Nunca parem de estudar. Discutam, conversem, leiam, vão em eventos, assistam palestras, deem palestras, tá? Isso é muito importante para o crescimento de cada um. Mas, antes de tudo, sejam profissionais éticos, tá? A gente sempre reclama da política, da corrupção, da roubalheira, da falta de empatia, né? Infelizmente, os nossos governos estão mostrando muita falta de empatia, de amor ao próximo. Algumas pessoas falam assim, mas se eu for ético, se eu tiver empatia, eu não vou ganhar dinheiro. Eu discordo disso daí. Eu acho que dá para ganhar dinheiro sendo ético, tendo empatia, tendo amor ao próximo, tendo preocupação ao próximo. Eu acho que dá para ganhar, mas eu prefiro morrer pobre se for assim, né? Mas morrer digno, ser um profissional e uma pessoa digna em toda a minha vida. Errar, a gente vai errar sempre. Um outro momento a gente vai errar, a gente vai tropeçar, mas a gente tem que reconhecer o nosso erro e a partir daí aprender a ser um profissional e uma pessoa melhor. Tá bom, gente? Ô, professor. A paciência de vocês esse semestre inteiro. Professor. Vai ficar, né, professor? Vai ficar saudade. A coisa importante é das novas amizades que a gente fez dentro da faculdade, do pessoal aí. Né? Se não fosse, acho que essa oportunidade, são pessoas que você jamais iriam passar na tua vida da gente, hein? Com certeza. Isso aí é uma riqueza que você leva aí que não tem preço. Né? Eu lembro do professor. Fale, Matheus. Eu lembro do professor antes da pandemia, quando na sala de aula, o professor estava apavorado, nunca tinha mexido com aula, tal, não sabia como ia ser as gravações. E a aula do professor se tornou uma das mais acessadas aí da nossa turma, uma das aulas mais legal. Eu tenho certeza que todos os alunos aqui gostam. Então, Me lembro do professor. Me lembro que ele... Pode falar, Matheus. O meu agradecimento particular também, professor. Obrigado aí por tudo, aí, pelos conhecimentos. Eu me lembro do professor estava apavorado com memes. Professor, eu estava apavorado, gente. Ficava desinquieto ali. Eu vou confessar para vocês, eu me lembro que uma vez eu saí da aula de vocês e fui conversar com a professora Alessandra, coordenadora. E fui dizer para ela que eu não sei fazer isso. Eu tinha que pegar os alunos na sala de aula e dar uma boa aula. Isso eu sei, mas eu não sei mexer com o resto. Né? Você estava mais preocupado que a gente. Pô. Eu estava muito tenso, gente. No comecinho, ali nos primeiros dias, eu devo confessar que eu não estava nem dormindo direito. Mas eu acho que o tempo é o senhor da razão, né? A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e eu, de um modo ou outro, aprendi. Eu quero evoluir um pouquinho mais, tá? Eu já estou pensando em... Agora já está no final do ano, espero que ano que vem a gente tenha ao vivo, né? Que a gente possa voltar ao vivo, mas eu queria aprender e evoluir um pouquinho mais nessas aulas remotas com algumas outras coisas, né? Eu também quero deixar umas considerações, professor. Eu estou junto com o Matheus, você e o professor Bruno Garcia foram o melhor professor nessa pandemia, nesse momento remoto aí, porque vocês deram, mesmo não sendo ao vivo, foram mais disciplinados, conseguiu fazer uma aula mais dinâmica para a gente, né? Se caso a gente não se vê no próximo semestre, né, que vai ser meu último do Matheus e do Ricardo também, não sei, do Gabriel, eu espero encontrar o professor na disciplina de farmácia, né, que eu vou fazer. Né? Isso aí, professor, continue assim, sendo um excelente professor. Obrigado, gente. Eu e o professor Bruno, nós somos de gerações diferentes. A gente trabalha um pouco diferente, mas a gente tem um objetivo, é fazer vocês crescerem. Esse é o nosso objetivo principal.
Eu sempre falo que eu sou professor do GUSP, né? E o professor Bruno é um professor mais de outras metodologias e etc. Mas eu acho que o mais importante é quando o professor entra em aula e quer ajudar vocês. E daí não interessa a metodologia que ele vai usar, o aluno vai querer assistir a aula, o aluno vai crescer, porque o aluno vai notar a vontade do professor, o amor do professor por dar aula, né? Esse é o mais importante de tudo. Eu me achei na minha carreira já há muitos anos, é o que eu mais gosto de fazer na vida. Sei que eu nunca vou ficar rico, mas eu sei que eu vou morrer sabendo que eu contribuí alguma coisa para a sociedade. Até hoje eu tenho alunos para quem eu dei aula 15, quase 20 anos atrás, e que ainda se lembram com carinho das minhas aulas, se bem que eu acho que eu mudei bastante de 20 anos para cá, dou uma aula bem melhor hoje, né, do que eu dava 20 anos atrás, mas ainda se lembram com carinho a importância dos professores, como eu me lembro com carinho a importância de professores meus, inclusive do colégio, né, eu me lembro do diretor da minha escola, que me ajudou muito, foi muito importante para a minha formação, e eu agradeço ele até hoje. Do meu orientador de trabalhos científicos na faculdade, de alguns professores específicos na faculdade. Então, eles foram muito importantes para a minha formação. Como agora eu também gostaria e fico feliz se eu tiver um pedacinho aí na formação de vocês. Tá, pessoal? Mas assim, sabe o que vocês vão me deixar mais feliz ainda? Sabe o que vocês vão me deixar mais feliz ainda? Tirando 10 na prova. Se vocês tirarem 10 na prova, o professor Klaus vai ficar extremamente feliz. O Nai vai ficar mais feliz ainda. Te garanto. Bom, gente, obrigado pelas considerações de vocês. Espero encontrá-los. Eu adorei dar aula para vocês. Se eu puder, pelo menos para uma parte da turma, aqueles que não vão se formar agora, dar mais aula, eu vou ficar extremamente feliz dentro daquilo que eu consegui também de dar aula, né? Mas eu vou ficar extremamente feliz. De qualquer modo, nossa, foi muito legal esse semestre. De novo, eu agradeço a paciência de vocês, de alguns errinhos que eu fiz aí com essa nova tecnologia, né? Mas eu acho que saiu tudo mais ou menos certo, né? Acho que foi tudo mais ou menos conforme o script, né? Conforme o andamento que deveria ter tido. Estudem bastante para a prova. Eu acho que todo mundo já entregou trabalho. As equipes que apresentaram hoje, eu vou colocar a nota ainda hoje lá, tá bom? E assim que a turma inteira tiver feito a prova, eu controlo todos os dias durante a semana de provas, tá? Assim que a turma inteira tiver feito a prova, eu já passo para o meu controle interno e já publico as notas, tá? Eu só posso publicar as notas quando a turma inteira tiver feito a prova. Tá certo, pessoal? Se a turma inteira fizer logo, eu já publico as notas com antecedência, e daí vocês já sabem se passaram ou não. Pessoal, de qualquer modo, quero encontrá-los por aí, pelos caminhos da vida, se não for fora da universidade, dentro da universidade, estou sempre à disposição de vocês. Tá? Que nem fala o Ivan, a gente cultivou amigos, né? Espero continuar assim com vocês o resto. Com certeza. Como diz o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. Não vai ter show do Roberto Carlos esse ano. Foi cancelado. Foi cancelado, tá? Não vai ter show do Roberto Carlos. Pessoal, obrigado por tudo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Até mais, pessoal. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, valeu.